Quem faz hoje Eu vou fazer. Oração. Jesus, amado mestre, amigo, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez em seu nome. Envolva-nos, Senhor, com o seu amor, com a sua luz, para que nós possamos compreender os estudos que nos propusemos a fazer. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que não puderam estar conosco. E ser conosco, Pai, hoje e sempre, iluminando, nos intuindo, nos guiando, que nosso anjo de guarda seja iluminado sempre, para que possa nos orientar e que nós tenhamos a mente aberta para poder aceitar as orientações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Bom, beleza. Então vamos lá, nós estamos no item 10 do capítulo 21, certo? certo. Então vamos lá. Mensagem de Erasto, discípulo de Paulo. Os falsos profetas da erraticidade. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados, né? Não somente entre nós. Nós temos aí os que não são profetas verdadeiros, seja por intenção própria, seja porque efetivamente não conseguiram ainda um tal grau de virtude que possam ser considerados profetas, isto é, propagadores do ensino religioso e não alguém que prediz o futuro, certo? Predição de futuro pode ser dado por qualquer um. Até alguém que não seja elevado pode predizer o futuro. Às vezes a informação vem mais pelos ouvintes do que pela própria pessoa. E a fenomenologia pode, então, não estar relacionada com a moral do médium. E às vezes está. Então vamos. Então, os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Encontram-se também e em muito maior número. Olha que coisa, botou um advérbio aqui, que é o mais importante. Em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor, a falsa aparência de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe a humanidade sutilmente, então vê aí, de forma sutil, os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. Então vamos lá. Surgiu na gente alguma ideia de desunião entre membros da casa espírita, entre membros da própria família? Surgiu uma ideia de desunião? Surgiu. Pode ter certeza. Nós estamos sobre a influência de um espírito orgulhoso que vem com uma ideia
falsa relativa ao amor, relativa à caridade. Então faz até uso dessas palavras. Fala de Deus, fala do amor, fala da caridade. Mas essas palavras são chavões atrativos. E a finalidade é desunir. Então estamos sob a influência de um espírito que vai retardar a obra de regeneração da humanidade, já que essa é a finalidade do espiritismo. E eles lançam sutilmente seus sistemas absurdos. Sistemas, né? Ideias limitadas sobre diversos ramos do conhecimento humano. E que a finalidade é desunir. Ora, então, nesse caso, como ele dá informação sutil, como nesse caso ele toma aparências falsas de amor, de caridade, falando de Deus, não é uma obsessão simples. A obsessão simples, o espírito não se esconde. Ele se mostra cara a cara. Então, digamos assim, o médium sabe que não está sendo enganado. Ele está sobre aquela influência e sabe que está. O que é a obsessão simples? Ela só causa, é só um incômodo. É uma pessoa inoportuna que está perturbando e que não permite, o espírito obsessor simples não permite que o médium receba comunicações de outros espíritos superiores. Porque ele está aqui falando. Mas não tem consequências. A não ser isso, uma chateação, porque o espírito não passa de um importuno. Agora aqui não. Aqui não. A consequência é a desunião e, por consequência, o retardamento do progresso humano. Eu não vou mais lá e tal, não sei o que e tal. Não. Retardou. Isso é fascinação. E para melhor fascinarem, olha aí, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, primeiro ele faz com que você aceite as informações dele. E para dar mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulos. Sem escrúpulo, quer dizer, né? Sem honestidade, sem moral, sem um bom senso, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então você está lá na sua casa, ou sonhou com alguém, e aí o espírito se disse Pedro, se disse Paulo, se disse João Evangelista. Cuidado, como a gente leu naquele capítulo do livro dos médiuns, é aí que a gente tem que redobrar a vigilância. Quando há uma declaração muito fácil e simples do nome. Lembram disso? Uhum. E a finalidade, vejam, é a desunião. E, para isso, eles trazem sistemas, né, ideias sobre qualquer assunto do ramo do conhecimento humano e faz com que você aceite aquela ideia. Porque ele deseja iludir. Legal? Uhum. Beleza? Até aí? Beleza. É por isso que eu nunca gosto de falar coisas da minha cabeça, ou quando eu digo coisas que são inferências minhas, eu digo para vocês. E sou eu que faço uma inferência. Agora, quando está no livro, aí eu falo. Porque esse raciocínio desses livros são superiores aos nossos. Por isso que o que eu quero? Eu quero me embeber desse conhecimento. Por quê? Porque a minha cabecinha não é nada. Eu tirar reflexões sozinho da minha própria mente, pouquíssima coisa. Inferência, raciocínio será superficial. Porque eu quero que a minha mente esteja com este conteúdo. Então, eu vou me embeber disso.
porque eu confio plenamente nisso. Muito. Eles vão trazer conhecimentos e raciocínios lógicos muito mais profundos do que eu sozinho poderia tirar. Por isso a importância da gente estudar demais. Então vamos lá. Não fica achando, mas o João nada, o João só tem o esforço de tentar mudar a cabeça dele. Como? Colocando esse conteúdo dentro dela. Então vamos lá. São eles que semeiam o fermento do antagonismo, da oposição, da rivalidade. Então nós estamos observando fulano e ciclano e observamos essas pessoas como rivais, como opositores, e não como alguém que vem somar. É isso que é importante. Não importa os graus evolutivos, as coisas têm que ser somadas. Somadas. Isso tem muito no serviço, né? Hã? Isso tem muito no serviço, né, João? Aquela Tem coisa muito. da rivalidade. Já você chega... Eu lembro quando eu entrei a primeira vez no serviço público, que o chefe do setor, eu estava chegando, eu tinha acabado de passar na faculdade, entendeu? Aí, quer dizer, eu entrei lá, eu estava no segundo semestre. Ele achou que eu ia tomar o lugar dele, que era uma área de legislação de pessoal, e ele ficou já com medo de eu tomar o lugar dele. Tá? Aí ele não me passava serviço, eu ficava lá o dia inteiro, 8 horas, olhando para as paredes, vendo o dia passar. Meu Deus. Foi. Passei isso, fiquei isso 15 dias. Aí eu fui na chefe de pessoal para pedir para sair, porque não me dava trabalho. E daí, essa é aquela coisa, a pessoa tem aquela coisa de que, olha, aquele ali vem para ser meu rival. E não é assim, né? Isso tem na casa espírita, isso tem na família, isso tem no trabalho. Infelizmente. Infelizmente. É isso aí. Então, semeou o fermento do antagonismo. Você vê determinada pessoa como um rival seu. Por exemplo, o Divaldo é mais evoluído que a gente. É, sem dúvida. Muito mais. Muito mais. Tem um corpo, como ele disse uma vez numa palestra, falei isso. Ele tem um corpo semelhante ao nosso. Aí deixou uma reticência no ar. O corpo. Porque o espírito é muito já diferente do nosso pelo grau de conhecimento, pelas virtudes e tal. Beleza. Mas aí ele vai lá no Nova Lima? Ele vai fazer o nosso trabalho? Não. Quem vai fazer o nosso trabalho somos nós. Ninguém vai fazer o nosso trabalho independente se a pessoa é mais evoluída, menos ou igual a gente. Não. Ninguém vai fazer. É uma coisa somada. O Divaldo vai dar aula lá de português, vai dar aula lá de matemática lá no bairro. Não vai. Então, às vezes, os nossos alunos nem conhecem o Divaldo. Cada um tem a sua tarefa, isso que importa, é que a gente vai se somar, né? Não podemos nos ver como opositores, antagônicos, mas se esses espíritos vêm e semeiam, vai semear sentimentos em que você vê determinada pessoa como um opositor, vê você como um rival, e eles fazem, então, com a intenção de desunir, e faz de forma sutil. Então, ele quer alterar os teus sentimentos com relação a alguém, os nossos sentimentos com relação a alguém. Vê aí que coisa. Aí já estamos formulando ideias, porque o sentimento que surge no coração é um sentimento de rivalidade. Entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. A se olharem com o quê? Com desconfiança. A se olharem com sobreaviso, a se olharem com resguardo. Não estou gostando muito da Rosângela, isso que ela está falando aí, e já sabe, tá numa influência que quer te fascinar, e é sutil.
e é sutil. Então vamos lá. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tal grosseira cilada. Grosseira cilada. Então pensa, surgiu o sentimento de desunião, surgiu os sentimentos de antagonismo, de oposição, de rivalidade. Você está vendo determinada pessoa ou grupo de pessoas com desconfiança, com sobreaviso, com resguardo, com prevenção. Você está recebendo, nas palavras de Erasto, você está caindo numa cilada grosseira. Esse é o ponto principal. E esse é o ponto que interessa. Surgiu o sentimento de desunião. Você está sob aviso com relação a alguém. Você está numa influência negativa. Beleza? João, deixa eu te perguntar uma coisa. Para ver se eu estou sendo fascinada. Mas, ó... É isso. Esse capítulo, ele vem colocar... Então, ele coloca para a gente mesmo retirar as carapuças que na nossa cabeça. Então, porque tem um grupo que eu faço parte, né? Onde as pessoas estão lá reunidas e tudo, assim, fazendo igual nós estamos, né? Mas sabe aquela coisa assim dispersa? Que vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e puxa daqui, puxa dali, tudo. Assim, não dá uma conexão, sabe? Aí o que eu sinto? Eu até comentei com a Angelita, eu digo, Angelita, eu estou sentindo que eu estou perdendo tempo, porque eu podia estar escutando um Alberto Almeida, um Elahá, um Divaldo, e eu fico ali aquele tempo inteiro e o pessoal prolonga. Era para ser 1 hora, vai 2h30, entendeu? E aí eu chego no final, assim, gente, o que ficou? Nada. Para mim, não ficou nada, sabe? Aí eu fico pensando, aí eu falei, né? Eu digo assim, ai, gente, eu acho que eu vou sair do grupo. Porque eu não consigo ficar ali, entendeu? E não tem assim uma didática, uma junção onde você veja a coisa fluir, sabe? E aí aquilo me angustia, de eu ter que ficar ali junto com o povo e a coisa não evoluir, não ir para frente, não chegar a um denominador comum. Aí eu fico nervosa, eu digo, meu Deus, o João chega, é tão objetivo, ele faz ali tudo, coloca a coisa ali dentro do livro e tudo. Puxa ali, olha, a lição tal foi assim, no livro tal, tem isso, aquilo e tal, faz a interligação com aquele momento ali. E o povo não, puxa uns negócios, aí bota outro, e aí não fecha, sabe? Não fecha aquilo ali. Eu estou sendo fascinada por querer sair, João. Nesse caso aí, o melhor seria que você buscasse trabalhar pela união do grupo no sentido de direcionar o estudo para a finalidade que os espíritos querem dar naquele livro, né? Fala assim, gente, fala com um bom tom, gente, está desperdiçando muito, né? O tempo, ou pedir para que o dirigente faça isso, ou falar para o dirigente fazer isso. E também tem que respeitar a hora, né? Não pode ser se o estudo é para ser programado para 1 hora, não pode levar 2h30. Mas você pode contribuir para que o próprio grupo melhore. Aí esse serviço de caridade que você fará, digamos assim, fará bem a todo esse grupo. Porque precisa aí realmente entrar nos eixos, tomar a direção que o livro quer dar e não o que a gente quer dar, né? Às vezes você vê, a pessoa entra no grupo e fala de uma outra coisa, mas não pode esperar o fim da reunião para pedir o comentário daquele ponto que está completamente fora do que o livro... Tentando falar com ela aqui, tá? ...superiores à nossa quer dirigir, quer trazer.
Pois Então, é, eu não... contribui para o grupo. Gente, olha a hora, né? Ou fala com o dirigente, tá muito perdido e tal. Conversa numa boa, assim. Mas Aí, eu porque fico... todo mundo tem que melhorar. Mas é aquela coisa assim que, João, eu tenho 5 anos de espiritismo, esse povo lá está desde a infância. Aí eu fico naquela coisa, quem sou eu, entendeu? Não. Para falar alguma coisa. Aí eu fico perdida, assim, de chegar, um pouco envergonhada de falar. Não tem vergonha, não. Fala, vai auxiliá-los, vai auxiliá-los. E é Porque esse o fica intento, né? dispersa totalmente, sai daquele assim, vai estar falando a respeito de um determinado livro, né? Aí fala de outro, mas não interliga assim, porque falou, vamos dizer, deu uma palavra lá, vamos dizer Deus, aí porque no livro tal tem Deus, no livro tal tem Deus, porque fala assim, fala assado, e aquela coisa assim, não casa com a lição ali, entendeu? Tá. Fica, aí fala Joana, fala não sei quem, não fecha. Eu fico nervosa com aquilo, eu fico olhando, eu disperso. O professor, ele tem que falar aquilo que cabe na cabeça dele. Ele não pode pegar um livro, pegar outro livro, pegar outro e ler sem dar uma conexão finalista da coisa. Porque ele tem que estar na cabeça, não pode estar num outro lugar assim, não. Não dá. Vai conversando, vai falando. Então, vamos lá. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Então, falem vocês aí, qual foi o primeiro meio que Erasto apresentou como sendo um meio para a gente reconhecer que estamos sob uma influência de um espírito que nos quer fascinar? A aparência de amor e caridade. Para desunião. Desunião. Para olhar alguém ou um grupo com prevenção, com resguardo. Né? E com isso retardar. Esse é o ponto principal até agora. Se surgem em você sentimentos em que mesmo estejam envolvidas palavras de amor, de caridade de Deus, mas que levam você a ter prevenção e o desejo de desunir, você está sobre uma influência que deseja te arrastar pela fascinação. Agora ele vai falar de outros meios. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos esses espíritos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, não só falador de amor, de caridade, com um bom tom de voz meiga, não só muito bons, muito humildes, mas também eminentemente racionais. Então, não adianta só falar do amor, da caridade, tentar ter uma voz humilde. Tem que falar algo extremamente racional. Tem que falar algo muito racional, muito inteligente. Como teve comunicações e reuniões mediúnicas das quais nós participamos, que, nossa, veio a ideia, meu Deus, falei assim, ninguém nessa mesa, nem todos juntos, nem em um mês, todos nós juntos aqui, teríamos um raciocínio desse. Pois bem, passar-lhes os sistemas, passar-lhes as ideias pelo crivo da razão. Passar pela razão, passar pelo bom senso. Né? Qual é a lógica dessa ideia? Não tem algo um tanto absurdo nessa ideia? E vede o que restará. Concordais, pois, comigo, todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade. Opa, então ele vem trazer um remédio para os males humanos. Ou como meio de conseguir-se a sua transformação,
ou meio de conseguir a transformação da humanidade por consequência de cada um de nós. Esse é o assunto do tratado, então. Remédio dos males humanos e como nós nos transformarmos. Esse é o assunto que o Espírito vem trazer. É essa a finalidade. Ele traz para essa finalidade, para esses remédios, para a busca da transformação, coisas utópicas, coisas fantasiosas. Falou de uma coisa lá totalmente fantasia, uma coisa impraticável. Ou traz medidas pueris, medidas ridículas, né? Então, não sei, né? Imagina aí alguma coisa super ridícula com essa finalidade de nos ajudar nas nossas transformações ou com essa finalidade de auxiliar os problemas humanos que aparecem. Então, não tem lógica, não tem bom senso, não tem razão. Quando formula sistemas que as mais rudimentares noções de ciência contradizem. Então, traz um sistema que contradiz a própria ciência. Ou então, não, para você melhorar, ó, você tem que tem que beber tantos litros de suco de limão. Percebe? Estou tentando inferir alguma coisa ridícula, pueril aqui. Ou contradiz as coisas da ciência. Tem uma mensagem no Livro dos Médiuns, se não me engano, em que o Espírito veio falar a respeito da criação no século XIX, né? Veio falar que ia aparecer um novo continente no mundo. Uai, mas a geografia já conhecia, a ciência geográfica já conhecia todos os continentes no século XIX, então ele trouxe uma ideia que era uma contradição do que se conhece da ciência. Percebe? Então vem falar coisas... Ó, você tem que cozinhar o ovo por 15 minutos, viu? Se for menos, se for mais. Enfim, tudo que for algo contraditório ao que diz a ciência nesse segundo ponto. Não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Mentiroso. Certa vez, quando eu fui orar à noite antes de dormir, pedi ao Espírito, mas como que eu vou vencer essa minha debilidade? Como que eu vou vencer essa minha debilidade? Não teve fórmula na comunicação. Como que eu vou vencer isso? Este vínculo? Como que eu vou romper este grilhão? Não teve fórmula. A ideia foi, ó, você está numa ladeira, sobe no carro e põe tração aí. Não tinha segredo, não tem fórmula. Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam... Então, ó, qual foi a segunda forma? Primeiro, então, ideia de desunião, mesmo falando boas palavras. Segundo, você tem que observar se é eminentemente racional. Se aquela ideia não fere o bom senso, não fere a razão. A finalidade é como mudar a humanidade, como auxiliar os homens a se transformar. Se ele fala coisas fantasiosas, impraticáveis, coisas pueris, coisa ridícula, contradição da ciência, pode jogar fora. Outra forma de fascinar. Percebe as coisas? Uhum. É isso aí. Não, você tem que desligar a geladeira. Não, você não pode usar o micro-ondas. Não, você... Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas. Então, uma terceira forma de você observar uma influência inferior não é em relação à própria mensagem em si. É em relação ao bom senso de um grupo todo. Olha, eu recebi essa mensagem, o Espírito me falou isso, ou alguém me falou isso, encarnado. Bom, vamos
eu estou com essa ideia, vou espalhar essa ideia aqui entre 30 pessoas. O que vocês acham dessa ideia? Então, é pelos ouvintes agora que você vai identificar se a mensagem é verdade, é boa ou ruim. Então, você põe para que a massa aprecie aquela comunicação. Constituindo isto mais um critério. Então, o terceiro critério aí. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco, a medida do valor interno, do valor essencial de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e mais simpatias, mais ecos e mais simpatias. Então, você leva a comunicação para as pessoas da casa espírita, principalmente as pessoas que você acha mais sérias, mas divulga num grande número. E vamos ver o que elas acham. Terceiro critério. Realmente seria ilógico, sem lógica, admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos essa doutrina diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que os veja aumentar continuadamente. Né? Então, você procura, então, aquela doutrina em que o grupo dela está aumentando e não que está diminuindo, para levar essa comunicação. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina no círculo restrito. Faz com que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Ele quer que em todo lugar haja luz. A treva é nossa. O que é a treva? É a falta de conhecimento nosso, que nos leva a atos e práticas inadequadas. Mas a luz está em todo lugar. Quem quiser pode alcançar. Beleza? Uhum. Então, vimos aí 3 formas, sendo que a terceira você vai nos ouvintes. Repelir sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão, pregando o isolamento. Então, uma quarta ideia, o espírito é um conselheiro exclusivo, mas você não vai saber muito bem se ele é conselheiro exclusivo, a não ser após um determinado tempo, e se você for perspicaz, prestando atenção. E outra, além da divisão, como foi o primeiro item falado, ele prega que você deve se isolar. Não, vou ficar aqui isolado, nem vou lá, ou vou ficar quietinho na minha. Aí, ó, isolado. Ideia de isolamento. Mais um indício. Quase sempre os espíritos vaidosos e medíocres, de pouco valor, é isso, né? Medíocre de pouco valor, não com carga sentimental, seu medíocre, não. Pouco valor. Que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e os ter dominados. Está recebendo elogio? Quinta e dica. Os espíritos estão te elogiando? Está recebendo elogio? Está gostando? Fascinação. Nunca vi um espírito superior me elogiar. Nunca. Só vem com forma... E ainda lembra da aula anterior do Livro dos Médiuns. Vem de forma ponderada e suave, indireta, um tanto indireta, de mostrar que está no caminho errado. Se vem com muita força, não é evoluído. Se vem exagerando nossos defeitos, pode descartar a mensagem. Pode jogar fora. Agora, vem elogiar. Quinta forma da gente perceber os falsos profetas do plano espiritual. Está elogiando muito? Quer dominar.
são geralmente espíritos sequiosos de poder. Quer ter o poder, quer ter o poder. Quer nos ter sob domínio. E que déspotas quer dizer, e opressores, que arbitrários, que tiranos públicos, foram tiranos públicos, ou na intimidade do lar, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem uma médium que é a mais evoluída do grupo e, por consequência, quando são os casos de espíritos mais graves, eles são levados para ela, porque é ela que está em condição de auxiliar. E ela é uma velhinha, um estado físico bastante precário, mas de muita luz. Por consequência, dentro daquele grupo, ela pode auxiliar melhor, sim. E teve por marido alguém que foi, em algum grau, um tirano doméstico. Quando ele desencarnou, ele queria ainda exercer um certo domínio. E numa reunião mediúnica, fim de algumas reuniões mais antes da prece, ele próprio quer ir lá com ela e se comunicar. Ela diz, opa, aqui não é hora e nem local. Para trás. Fala para o esposo, né? Depois você me fala, no sonho você me fala o que você está querendo, mas agora aqui é uma reunião mediúnica. Então, essa é a intenção desses espíritos. E olha que depois esse marido virou um trabalhador da casa espírita dentro das suas possibilidades. Ele começou ali a crescer, a realizar trabalhos. Mas na reunião mediúnica, ela estando encarnada e ele desencarnado, ele quer influenciar lá o fim da reunião, mas antes da prece ela não, ela nega. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo, de algo místico, de algo fantasioso, que causa estranheza. Porque como é que nós vamos melhorar moralmente? Tem algum segredo para melhorar moral? Não, você tem que enfrentar os seus próprios fantasmas aqui mentalmente, orar e tal, não tem segredo. Mas a comunicação trouxe algo místico, algo meio esquisito. Isso, como é que eu vou me melhorar fazendo, não sei, né? Fazendo algo material para uma melhora física. Então a comunicação é esquisita, é estranha. Ou prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Coisas materiais para melhoria moral. Nesse caso, há sempre motivo legítimo para suspeição, para suspeita, para desconfiança. Então vimos aí, nesse quinto item, exagerado louvor. Exagerado louvor. Outro, comunicação estranha. Comunicação mística. Comunicação que prega cerimônia, que prega ato extravagante. Pode suspeitar. Tende certeza, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios. Todos os grupos sérios. Que dispõem, e instantânea, em diversos lugares. Que dispõem de médiuns também sérios. E não a este ou aquele com exclusão dos outros. Percebe? Os espíritos sempre trabalham pelo coletivo. Então, ninguém fique pensando que eu recebi uma comunicação espiritual, de um espírito elevado, então eu sou, assim, alguém beneficiado. Provavelmente, quando você recebeu aquela comunicação, milhões recebeu também. Não tem exclusivismo. Não é o que fala Emmanuel no livro Paulo Estevão, livro citado pela Angelita aí há pouco? Todo homem que não é rude
recebe uma comunicação do plano espiritual superior para que ele prossiga, trabalhe. Então, sem exclusivismo. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Então, outra forma de reconhecer. Em nós ou nos outros. É sempre aquela mesma comunicação? É sempre o mesmo espírito que traz a comunicação? Estou aqui numa reunião, esse médium fala exatamente sempre o mesmo assunto. E é sempre a mesma entonação de voz, são as mesmas palavras, o mesmo jeitão. É o mesmo espírito que está falando. Então, isso é sinal de uma obsessão. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados. Então outra coisa, inspirou ideia de privilégio. Não, eu sou o cara. Para obterem comunicações que só eles podem receber, só eles, e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, que pende para uma crença irracional, sem dúvida se acham sob o domínio de uma obsessão bem caracterizada. Outra coisa, eu sou um privilegiado. Só eu ou só nós aqui desse grupo recebemos essa comunicação. E se a comunicação ainda atende para uma crença irracional, aí que piorou de vez. Outro critério para se julgar a influência dos falsos profetas da erraticidade. Sobretudo quando o espírito dominador se exibe com um nome, aí bota outra característica a mais. Mas só aquela anterior já era suficiente, você se sentir privilegiado. Ou grupo privilegiado, que só eles recebem comunicações. Aí, a mensagem que trouxe é de uma crença irracional. E, sobretudo, quando o espírito dominador se exibe com um nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar, devem respeitar, não permitido que seja empregado de forma desproposital, seja empregado despropositadamente. Beleza, gente? Beleza. Então, viram aí, né? Uhum. Ideia de desunião, que leva você a uma ideia de oposição, de rivalidade, de tomar prevenção. Algo que não tem lógica, não tem razão, não tem bom senso. É buscando as nossas transformações, ou a melhoria da humanidade, do país, da cidade. Fantasias, utopias que nem se consegue praticar, ou medidas pueris, ridículas. Comunicações que contradizem a ciência. Comunicações que a maioria, as massas das crenças que estão aumentando o número dela, diz, não, isso daí não está certo. Pregou isolamento. Está elogiando. Pode desconfiar. Né? Se acha que é o exclusivo a receber comunicação dos espíritos. Acha que é o privilegiado, que são privilegiados. Né? Pode acreditar. O espírito deu facilmente um nome venerado. A ideia é irracional. É incontestável que, submetendo o crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado. Um grupo inteiro pode ser iludido.
mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos. Então, vou levar esse conteúdo aqui para o Elahá. Vou pedir a opinião do Haroldo sobre esse ponto aqui. Vou pedir a opinião do Divaldo. As comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores e maus. Então vamos às outras casas espíritas sérias, né? Vamos verificar a lógica, a razão. Vamos verificar o que diz a ciência. Vamos levar às autoridades morais. Vamos levar aos médiuns que têm, né, determinada autoridade moral. E, não, mas eu já recebi umas outras comunicações contrárias. Soma tudo e vai ver que aquelas comunicações são fantasiosas, são falsas. Beleza? Beleza. Principalmente, às vezes, nas nossas casas, fora da casa espírita. Alguma comunicação insônia, uma coisa assim. Veja, aí, aqui, Erasto, discípulo de Paulo. Veja na introdução deste livro o item 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E veja-se também o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Obsessão. Podemos trazer na próxima aula aí o capítulo 23. Opa! O capítulo 23, Obsessão. Beleza? Beleza. Mas a introdução do Evangelho. Dividido em 4 partes. A primeira, qual é o conteúdo do Evangelho? O que traz o Evangelho? De que trata o Evangelho? Do ensino moral. Só exclusivamente do ensino moral. Do ensino moral. É exclusivamente do ensino moral. Esse livro só trata disso. Isso é o que diz a primeira parte da introdução do Evangelho. Isso. E a segunda parte, de que trata? São a universalidade dos ensinos. Exato. Exato. Então, o Espiritismo ele não é de uma concepção puramente humana. Se fosse de uma concepção puramente humana, as luzes do Espiritismo seriam as luzes daquela pessoa. Mas todo mundo, uma pessoa só, pode enganar-se, certo? Pode enganar e pode estar enganado sem que saiba, né? Então, o Espiritismo, ele não é de uma concepção humana puramente. Os homens participam, sem dúvida, mas não é de uma concepção puramente humana. Um homem, além dele ser enganado, ele pode ser destruído. Certo? Ele pode ser morto. Ele pode ser queimado, mas a fonte da doutrina espírita não está na terra. A fonte da doutrina espírita está no mundo espiritual. Pode-se queimar os homens, pode-se queimar os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Mesmo que todos os livros da doutrina espírita já escritos fossem queimados, a fonte original da doutrina espírita permaneceria inatacável, já que não se pode queimar os espíritos. Só que, então a fonte é do mundo espiritual, mas os homens participam. E como é essa participação dos homens? Por exemplo, Kardec, como é a ideia, a premissa falsa de todos os que se opõem a algo ao espiritismo. Quem foi esse Kardec? Ele acha que ele era um Cristo? Um apóstolo? Não. Ele mesmo diz aí nessa introdução dessa parte, não, eu não me julgo mais que ninguém. Não foi porque o ensino nos foi dado que nós temos por verdadeiro. E a ninguém nunca dissemos, crede em tal coisas, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode estar certa ou estar errada, porque nós não nos consideramos mais infalíveis do que os outros. Dá uma lida nisso daí que eu estou falando. É exatamente mais ou menos assim que está escrito lá.
Uhum. E por que, Kardec, então você considerou? Bom, vamos lá. Se a mensagem veio do plano espiritual, se viesse por intermédio de um médium, é possível que essa pessoa estivesse obsidiada. E assim o conteúdo não seria bom. Mesmo supondo que a pessoa fosse uma sumidade intelectual, ele teria sido objeto de prevenções de muita gente. Teria feito sectários, jamais congregaria o mundo inteiro. Mas não foi assim. Ah, foi então um coletivo de médios reunidos? Também não. Não. Porque o próprio coletivo dos médios reunidos, eles podem estar sob a mesma influência. E os espíritos podem dizer, um só espírito pode dizer a mesma coisa com diferentes nomes. Uhum. Então, só tem uma garantia séria. É óbvio que, como diz Erasto aqui, e Kardec repete na introdução do Evangelho, a gente tem que passar tudo pelo crivo da lógica e da razão. Esse é um dos critérios. E que os espíritos nos recomendam, os superiores sempre fazem isso, porque eles não temem o progresso das luzes. Né? Tudo que é verdadeiro na obscuridade é verdadeiro na luz. E os superiores, não, olha, eu te dei essa mensagem, passa no crivo geral da lógica. Então não foi um médium, não foi um grupo. Porque um espírito poderia dizer a mesma coisa com distintos nomes. E um grupo inteiro podia estar sobre a mesma influência espiritual não elevada. Só tem uma garantia séria, diz a introdução do Evangelho. Qual é essa garantia séria? É que as comunicações fossem dadas, como disse a Malu, em vários caráter lugares. universal. E ainda, de forma espontânea, a diferentes lugares, por intermédio de médiuns que nunca se viram. E a posição em que Kardec estava permitiu verificar a veracidade, ele permitiu verificar a concordância dessas comunicações. Por quê? Porque ele recebia comunicação de perto de 1000 centros espíritas sérios. Dá uma lida, então, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda parte, dá uma lida no capítulo 1 da Gênesis. Pensa na quantia de carta que Allan Kardec recebia, como foi retratado no filme. Ele recebia comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios. Então ele olha uma mensagem como essa aqui de Erasto. Aí diz, essa mensagem é boa, essa mensagem é legal. Eu li, passei no crivo da lógica, reli, estou estudando, é muito racional. De certa forma, estou em algum grau apto, não vou ainda dizer que isso aqui é verdadeiro, não vou ainda confirmar que isso seja real, ou que tudo seja excelente. Diz, né? Mas veio uma outra comunicação, essa aqui foi dada em Paris, 1862. Veio uma outra comunicação dada na Alemanha, na língua alemã, que era exatamente esse conteúdo. Aí veio uma comunicação dada no Peru, que era exatamente esse conteúdo. Aí veio uma comunicação dada nos Estados Unidos, que era exatamente esse conteúdo. Uma era exatamente a cópia literal da outra, bastando transcrever de uma língua para outra. Idêntica quanto ao conteúdo, quanto ao fundo da mensagem, e idêntica também quanto à forma. Traduzindo literalmente de uma língua para outra, é igualzinha a mensagem. Aí Kardec, opa, essa mensagem tem valor. Por quê? Porque ela recebeu a autenticidade dessa concordância de caráter universal. Foi dada instantaneamente e espontaneamente em diversos lugares do mundo através de médiuns que nunca se viram. Essa é a força da doutrina espírita. Essa é a base sólida da doutrina espírita. Então, se um espírito, através de um médium ou um grupo, recebe uma comunicação, e isso é uma certa ilusão, é uma certa fascinação. Esse controle universal dos outros grupos
e dos médiuns sérios, assim como das autoridades morais dos dirigentes. Você soma as outras comunicações todas, você diz, não, esse aqui é um sistema que está inadequado. Beleza? Beleza. Então, é um controle universal. Surge através de um médium um determinado livro. Surge através de um médium algumas mensagens, como foi aí na época da pandemia, um monte de informação. Passa no crivo do controle universal. Verifica o que o Divaldo vai falar. Então, você diz, não, essa mensagem eu vou descartar. É isso que Erasto está falando. Beleza, gente? Maravilha? Beleza. E da obsessão? Vamos então fazer um resumo sobre a obsessão. O processo de obsessão são, conforme o livro dos médiuns, de 3 espécies. Obsessão simples, não é prejuízo. Todo mundo pode sofrer. Os espíritos não se escondem, se mostram à nossa vista. Nós podemos saber facilmente que estamos sob a influência de um espírito inferior num momento ou no outro. Mas isso não nos prejudica, mas interrompe uma comunicação que queremos dar com espíritos superiores, que queremos receber de espíritos superiores. Esse irmão oportuno não permite essa comunicação. Teve uma vez, eu não lembro por que motivo, eu estava sobre um processo de obsessão simples. Porque eu fazia eu acho que eu estava com raiva de alguma pessoa, e eu, como sempre, queria orar à noite ali, e aí no sonho me veio uma resposta inadequada. E mesmo no período vespertino desse dia da noite em que orei, eu percebia que estava numa influência não boa. Ora, como disse Erasto aqui, olha, você está com prevenção, você está com desconfiança, você está com ideia de oposição, de antagonismo, de rivalidade. Então, passei aquele período dali, no meio vespertino, e à noite a comunicação foi horrenda. Falei, esse espírito não está me deixando receber as boas respostas. Aí fiquei ali estudando toda uma manhã, fiquei estudando ali todo um período da tarde, né? Era ali um dia que eu podia fazer isso, um sábado ou domingo. Aí depois, repentinamente, veio a resposta daquela pergunta que eu fiz à noite. Falei, meu Deus, só agora esse espírito foi embora. Só agora. E talvez o superior já quisesse falar, mas eu estava sem capacidade de ouvir. Fechado no círculo do oportuno. Mas não tem demais consequências. Fascinação, coisa grave. Porque impede a capacidade de ver com clareza, e mesmo as pessoas de intelecto elevado podem estar sofrendo uma fascinação sobre determinados assuntos que pode levar a uma situação ridícula, prejudicial e gravíssima. Pode levar a situações muito graves. Como eu gosto sempre de narrar do meu amigo, que quase morreu atropelado. Ele achou que quando surgiu a lei que os carros deveriam parar na faixa de pedestre, ele era o rei das ruas. Falei, mas se o cara não prestar atenção, você morre atropelado. Depois que ele quase morreu atropelado, é que ele acordou. Então, ele estava, de alguma forma, fascinado pela ideia de privilégio do pedestre na faixa de pedestre, que os carros aqui deveriam parar. E achou que não deveria tomar nenhuma medida de prudência. Quase morreu. João, lá em Brasília, essa lei, quando eu ainda morava lá e começou essa lei, foi estabelecido o seguinte: você tinha que chegar na faixa de pedestre e levantar o braço e fazer o sinal, ficar fazendo sinal, que os carros que estavam vindo já iam ver, ligavam o pisca-alerta para parar, entendeu? Quer dizer, você tinha que sinalizar que você iria atravessar. Não, esse meu colega, ele fala, vou sinalizar e já estou caminhando. Ele não espera. Não esperou nem os outros carros pararem. Aí não tem condição, né? Levantei o braço bem alto, estou indo. Não tem como. Tem que esperar. Né? E a subjugação?
Subjugação, ele tem consequências físicas. E pode ser subjugação moral, que é uma espécie de fascinação. A fascinação, a pessoa está, no entanto, enganada. E a subjugação moral, ela sabe que aquilo é errado, mesmo assim ela faz. Como tem um exemplo no Livro dos Médiuns, um senhor velho e feio. Vou usar. Kardec não foi assim. Ele foi que não era jovem nem era belo, né? Usando as palavras adequadas. Eu traduzi. Era velho e era feio. Era um João assim, feio, velho. Aí o que aconteceu? Ele não gostava de uma determinada jovem, não tinha por ela sentimentos, mas os espíritos diz, pede ela em casamento. Ah, mas eu não gosto, pede logo. E ele foi e pediu. Ou se ajoelhou na praça pública, sentiu compressões físicas. Então tem consequências físicas. Compressão física no joelho e se dobrou. E beijou o chão na frente da praça pública. Ah, esse homem é louco. Aí Kardec foi conversar com ele. Não, não era louco. Ele está sobre uma obsessão, mas não era louco. Eu sei que não era, eu conversei com ele. Então está subjugado. Vai no livro Missionários da Luz. Ele vai falar às vezes, a epilepsia é uma forma de possessão completa mas a gente já falou em outros vídeos de diversas razões, de 3 razões básicas a respeito da epilepsia. Mas, sim, ela se tem causa espiritual, pode ser o que os espíritos, apesar de Kardec no Livro dos Médiuns não quer falar possessão porque dá uma ideia de espíritos eternamente maus e da possibilidade de um espírito ocupar o nosso corpo, né? Ele não quer usar essa palavra. Os espíritos superiores nas obras de André Luiz, ele traz de volta essa palavra no sentido de que a pessoa é obsessão, é a possessão, mas não no sentido que o espírito tomou aquele corpo, mas que a pessoa ficou com descontrole até das funções mais básicas do organismo, né? Então foi mais profunda uma causa de epilepsia. Ou no livro Os Missionários da Luz, a presença de um espírito ali, eram vários que obsidiavam uma certa mulher, mas um de forma de mais constância e proximidade dela, era capaz de contaminar todas as mitocôndrias celulares. Então, digamos, ela entrava no estado de prostração, porque as mitocôndrias é que são responsáveis pelo fornecimento de energia, de vitalidade. Lembra, Jesus, eu sou a vida. É porque o grau de ânimo dele anima o planeta todo. Mas, se você está sobre uma influência obsessiva um tanto significativa, você pode ter com que todas as suas mitocôndrias de cada célula do corpo produza energia de forma alterada e em quantia insuficiente. Então, você está meio morto, prostrado, acabado. Pode vir de uma relação de obsessão. Beleza, gente? Mas aí no próximo, vamos trazer um resumo desse capítulo da obsessão do Livro dos Médiuns. Tá. Legal? Beleza. E aí falta um item e a gente vai acabar esse capítulo. Se Deus quiser. Então vamos lá, né? Vamos. Vamos à nossa oração. Pai de amor e bondade. Você vai fazer, João? Pode fazer. Pode fazer. Pai de amor e bondade, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos estudando o Evangelho Consolador que nos foi prometido, com tanto ensinos morais a serem colocados em prática. Ensina-nos, Senhor,
a prosseguirmos no bem. Que foi o que Deus nos colocou. Ensina-nos a não ser maus, a termos piedade, a sermos caridosos e fraternos com os nossos irmãos mais necessitados e também com os nossos irmãos que não te conhecem, que precisam, Senhor, de todo o apoio, não só da espiritualidade, mas de nós que já iniciamos o caminho. Que possamos seguir o exemplo do Mestre, oportunizando aos nossos familiares todo o exemplo do Cristo. Senhor, concede-nos a sabedoria sabemos que não atingiremos o cume agora, mas que possamos ser conduzidos na beleza dos ensinamentos. Pai, olha pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, de perto e de longe, os familiares de perto e de longe, e também toda a humanidade. Derrama sobre todos a tua luz e o teu amor e permaneça conosco, não só nesse dia, mas em todos da nossa existência terrena. Que assim seja, graças a Deus. Ai, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada.